Nós iremos para o ano de 1992, ver qual foi a trajetória do São Paulo na Copa Libertadores da América. 92 foi o nosso maior estádio. Fez o São Paulo se transformar na grande potência do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. E colocam dentro do cilindro o ar de lado da Bolívia, ou seja, com menos oxigênio. Não tinha como a gente escrever uma história diferente nessa década inteira. Porque lá em Guayaquil a coisa foi bem diferente. 3-2, se o Nilson perder, o São Paulo é campeão. Gamboa, salve tricolor, puxou, mas a América está aos seus pés, tricolor. Olá, eu sou a Bela e hoje eu estou aqui para te convidar a viajar no tempo comigo. Nós vamos para o ano de 1992, mais especificamente, ver a trajetória do São Paulo na Copa Libertadores da América em sua primeira conquista. No ano de 1992, os grupos da Libertadores eram formados por 2 times de respectivos países. O grupo do São Paulo era formado por times da Bolívia e do Brasil. Os 2 representantes brasileiros eram o São Paulo e o Criciúma, e os representantes bolivianos eram o San José e o Bolívar. Lembrando que o São Paulo conquistou a sua vaga sendo campeão brasileiro no ano de 1991 e o Criciúma conquistou a sua vaga sendo campeão da Copa do Brasil do ano de 1991. A nossa história começa aqui, no dia 6 de março do ano de 1992, no estádio Heriberto Russi, o estádio do nosso primeiro adversário, o Criciúma. A estreia do São Paulo foi uma pedreira, afinal, o Criciúma era o atual campeão da Copa do Brasil. Porém, todos nós sabíamos que seria um grande duelo, pois o São Paulo era o atual campeão brasileiro. Mas vamos pensar nas circunstâncias que rondavam essa partida. No ano de 1992, o São Paulo Futebol Clube ainda não priorizava a Libertadores como uma de suas principais competições. Então, por isso, o técnico Tele Santana na estreia resolveu vir com um time misto. Mais de 21 mil pessoas vieram até o estádio do Criciúma para acompanhar a estreia, que com certeza seria uma grande partida. Agora vamos falar sobre a partida em si. O Criciúma começou o jogo se impondo muito. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Criciúma abre o placar, deixando seus torcedores completamente enlouquecidos de felicidade. Na volta do intervalo, aos 5 minutos da segunda etapa, o Criciúma faz o segundo gol. Isso faz com que o técnico Tele Santana mude no time, talvez na intenção de mudar um pouco esse placar. Ele coloca o Raí e o Cafu, mas esses 2 jogadores infelizmente não mudam a história do jogo. O Criciúma continua se impondo muito e aos 44 minutos do segundo tempo faz o terceiro gol. Dessa maneira, sacramentando uma grande vitória do time catarinense na estreia da Copa Libertadores sobre o tricolor paulista. Isso, claro, deixou os torcedores do São Paulo muito aflitos. Quem diria, essa partida realmente entrou para a história dos 2 clubes. O Criciúma, até hoje, deixa marcado nas paredes de seu estádio a vitória por 3-0 em cima do São Paulo na estreia da Libertadores da América do ano de 1992. Já o São Paulo tem uma lembrança um pouco mais feliz. Seria esse o início de uma nova era, o primeiro jogo da primeira Copa Libertadores da América conquistada pelo time paulista. Então, após o revés lá em Criciúma, chegou a vez do São Paulo viajar para a Bolívia, enfrentar a altitude. Nós tínhamos o melhor técnico, os melhores jogadores, mas um setor que poucas pessoas lembram era a nossa comissão técnica. Nós tínhamos profissionais de última geração e 2 monstros sagrados, o preparador físico, Moraci Santana, e nosso fisiologista, Dr. Turíbio. Nós íamos jogar contra o San José em Oruro. La Paz tem 3.600 metros de altitude, Oruro são 4.200 metros. E naquela época a medicina não tinha nada escrito de como você deveria proceder numa altitude tão grande.
E 50 dias antes do jogo, eles foram para La Paz e para Oruro para ver como é que era a atmosfera para esse jogo, preparatório para esse jogo. E o ar lá é muito rarefeito, né? Em La Paz, o ar tem menos 26% de oxigênio, em Oruro, algo em torno de menos 30% de oxigênio. E aí, os dois gênios, o Moraci e Turíbio, essa dupla fantástica, que é pouco falada, né, nesse título, eles vêm para o Brasil e chegam numa empresa e pedem para construir um cilindro e colocam dentro do cilindro o ar de lá da Bolívia, ou seja, com menos oxigênio. E aí tinha uma mangueira que eles ligavam e colocavam numa máscara respiratória para os jogadores. E os jogadores então corriam na esteira com aquela máscara respiratória, respirando o ar do cilindro, que era exatamente o ar da Bolívia. E aí, durante alguns dias, né, eles fizeram esses testes com os jogadores e eles iam avaliando como é que os jogadores procediam com relação a esse ar diferente, né? E aí, devido a esse trabalho fantástico que eles tiveram, o Tele inclusive mexeu na escalação do time e o time foi escalado mais ou menos de acordo com o desempenho que eles demonstravam dentro do laboratório. E o jogador que menos sentiu nesses testes foi o Palinha. Resultado do jogo, 3-0 para o São Paulo, 3 gols do Palinha. Eu costumo dizer para os dois, que são meus amigos hoje em dia, que o São Paulo ganhou esse jogo dentro do laboratório e graças ao trabalho, à inteligência e à competência deles. No primeiro jogo, o São Paulo se deu super bem. Fomos para Oruro e brilhou a estrela do estreante Palinha. Estreou na Libertadores e primeira competição internacional dele. E o São Paulo ganha de 3-0, 3 gols do Palinha. E até é engraçado, porque o Palinha não é tão mencionado nessa conquista do São Paulo, mas ele acaba como artilheiro. É que a memória fotográfica dos torcedores remete ao quê? A final, onde o Raí faz o gol de pênalti e o Zete, né, faz a última defesa. Mas o Palinha foi primordial nessa conquista do São Paulo desse título. Com 2 minutos de acréscimo, aí está a grande vitória do São Paulo. São Paulo 3-3 de Palinha, só deu São Paulo. Todo campeonato tem histórias dramáticas, histórias emocionantes e também tem as histórias engraçadas. No intervalo do jogo em Oruro contra o São José, o Macedo ia entrar para jogar no segundo tempo. E a comissão técnica disse a ele: Macedo, não corra, não dê grandes piques. Vai trotando porque o ar aqui é rarefeito e você não vai aguentar correr. Começa o jogo, Macedo se empolga e ele dá um primeiro pique. E logo no segundo pique, ele desaba na linha de fundo do campo. E ele começa a levantar os braços e pedir ajuda, que ele não estava conseguindo respirar. Aí nisso, o doutor médico do São Paulo e o nosso massagista saíram correndo para atender o Macedo, com um cilindro de oxigênio. Só que quando eles chegaram para atender o Macedo, os dois também estavam sem ar. E aí eles ficavam trocando o ar para que os 3 pudessem respirar naquele momento. Uma história pitoresca e engraçada da nossa vitória em 92. E depois de Oruro, o São Paulo vai para La Paz enfrentar o Bolívar e lá acho que foi a maior atuação do Zete com a camisa tricolor. Zete agarrou demais. O Bolívar abre o placar e continua em cima e o primeiro tempo acaba com 5 finalizações no gol, praticamente todas cara a cara, e o Zete defendeu. O Zete fez verdadeiros milagres. E volta o segundo tempo, o Bolívar em cima e o São Paulo inofensivo, sabe? O São Paulo não conseguia sair daquela pressão dos bolivianos. Até que, caminhando para o fim do jogo, tem uma falta na intermediária. E, pô, eu tenho essa cena na minha cabeça porque eu estava em casa assistindo com o meu saudoso pai. E eu falei: pai, vai sair gol agora. E meu pai falou: pô, tá muito longe, mas... Enfim, o Raí ajeitou e mandou um balaço no ângulo e o São Paulo empatou o jogo e voltamos com um ponto sagrado. Foi um empate com sabor de vitória contra o Bolívar, porque se a gente perde do Bolívar, a gente ia se complicar com 2 jogos, de 3 jogos fora com 2 derrotas. Então voltamos para resolver no Morumbi com 1 derrota, 1 empate e 1 vitória. Agora o São Paulo tem uma missão aqui no estádio do Morumbi, que é enfrentar o Criciúma.
adversário que machucou a gente na estreia da Libertadores. Mas no campo do Cícero Pompeu de Toledo, a história é completamente diferente. Dessa vez, com o time titular, o São Paulo vai para cima e amassa o time catarinense, fazendo lindos 4 gols aqui no estádio do Morumbi. O autor deles, incrível, Palhinha, Elivelton, Miller e Raí também deu show dele. Por finalizar, o São Paulo conquista uma ótima goleada diante de um Morumbi louco para ver o São Paulo jogar Libertadores. Agora é jogo de volta aqui no Morumbi contra os bolivianos. Aí, ganhamos de 3-0 do San José lá, aqui vai ser 8, né? Mero engano. Ganhando de 1-0, perdendo um gol atrás do outro, nada de fazer o segundo gol, nada de fazer o segundo gol. E no fim do jogo, uma infelicidade, os caras vão em empate. Infelizmente não conseguimos a vitória, o que nos obrigaria a ganhar o próximo jogo contra o Bolívar aqui no Morumbi. Já contra o Bolívar foi fácil. São Paulo jogou bem, abriu o placar logo e dominou o jogo, criou várias chances e acabou o jogo com um placar de 2-0 a nosso favor. A história do Pintado, e um dia você pode confirmar isso com o Pintado, o Pintado é um cara que chegou no São Paulo em 85, aliás, então ele faz parte do time dos Menudos, mas ele era muito jovem, ele nunca entrou naquele time, e ele vem pro Juvenil do São Paulo, na época era chamado de Juvenil, e começa a ser emprestado. O primeiro clube que ele é emprestado é o Bragantino, porque ele era de Bragança Paulista. E ele vai e volta, ele vai pro Bragantino, joga uma temporada, aí volta, o São Paulo fala, não tem espaço ainda, empresta ele para outro time e tal. Quando chega em 91, o São Paulo é campeão paulista e brasileiro. O Pintado volta de um empréstimo, acho que era do Bragantino mesmo. E aí ele chega no São Paulo, e aí os caras já estavam acertando de mandar ele no começo de 92, fala, Pintado, arrumamos, acho que ele ia pro Guarani. Essa informação, o time exato que ele iria, eu não sei. Eu sei que perderam a papelada dele e não conseguiram, acho que é o Guarani, porque o Guarani estava no Campeonato Brasileiro e naquela época se jogava o Campeonato Brasileiro no início. Ele ia pro Guarani e os caras aqui do São Paulo perderam a papelada dele, ele perdem a inscrição. Aí os caras, Pintado, desculpa, não conseguimos te emprestar, você vai ter que ficar. Ele falou, não, tudo bem, Aí os caras, não, se treina aí com os caras, e o Tele começa a ver o Pintado treinar, porque ele era um a mais ali e tal, e o São Paulo vai jogar o primeiro jogo da Libertadores contra o Criciúma lá. O Tele não gostava. Essa história aqui, o São Paulo é louco por Libertadores, não começou desde o início. A gente contou isso aqui. Isso é uma grande falácia, né? Sim. Essa história tem uma meia verdade, ele começou a gostar na Libertadores. E aí o Tele vai falar, não, vou montar um time alternativo para ir para Criciúma. Primeiro porque o Tele não gostava, porque ele achava a Libertadores muito violenta. E depois o Tele tinha uma bronca porque não tinha exame antidoping e ele sabia que os caras jogavam tudo dopado. Tanto que o São Paulo vai lá na Comebol e fala para os caras, não, tem que ter os caras, vocês querem fazer? Então tá bom, então nós vamos fazer uma regra que vai ser a seguinte, quem quiser fazer, paga para fazer o exame antidoping. E o São Paulo começa a pagar os exames nos jogos dele. Aí o Tele falou, não, aí eu topo. Mas o São Paulo vai para Criciúma com um time alternativo. E o Tele poupa o Cafu, que era o lateral direito, e fala, não tem lateral direito. Aí vira pro Pintado e fala, você quebra um galho de lateral direito? O Pintado fala pro Tele, eu jogo até de goleiro se você quiser, Tele. E o Pintado vai e joga de lateral. O São Paulo toma aquela cacetada, mas o Tele fala, gostei desse moleque. O São Paulo está agora oficialmente nas oitavas de finais da Libertadores. Passamos em segundo lugar no nosso grupo e dessa vez a nossa missão seria no Uruguai. O São Paulo iria enfrentar o Nacional. O primeiro jogo, lá no Uruguai, o São Paulo ganha de 1-0. Mas infelizmente nós tivemos um desfalque. O goleiro Zete foi expulso nessa partida. Então, no jogo de volta, aqui no estádio do Morumbi, o goleiro titular foi o Alexandre, que fechou o gol. O São Paulo ainda fez 2 gols nessa partida e aqui no Morumbi conseguimos uma vitória de 2-0. Ou seja, nos classificamos tranquilamente para as quartas de finais da Libertadores. Agora nós novamente iríamos enfrentar o Criciúma, dessa vez pelas quartas de finais da Libertadores. O primeiro jogo, aqui no Morumbi, o São Paulo conquistou uma ótima vitória.
Claro que não foi 4-0 como na fase de grupos, porém um placar de 1-0 já garantiu uma certa tranquilidade para enfrentarmos o Criciúma pelo jogo de volta lá em Santa Catarina. E aqui estamos nós novamente no estádio Heriberto Russi, estádio do Criciúma, mas dessa vez para o jogo decisivo das quartas de finais da Libertadores. Diferente do jogo de estreia, dessa vez o São Paulo veio com força máxima para Santa Catarina. E com um bom resultado lá no Morumbi, com a nossa vitória, um simples empate aqui no estádio do Criciúma já nos daria a classificação. Mas novamente, não foi um jogo fácil. No dia 20 de maio, 20 mil pessoas vieram até o estádio do Criciúma apoiar o time catarinense, que aos 9 minutos de jogo abriu o placar. Esse placar por 1-0 com a vitória do Criciúma levaria o jogo até as penalidades máximas. Mas na volta do intervalo, aos 8 minutos do segundo tempo, o Palhinha empatou o jogo, que o São Paulo administrou até o final da partida e no agregado vencemos por 2-1 e automaticamente nos classificamos para a semifinal da Copa Libertadores da América. No apito final, os jogadores e a delegação do São Paulo comemoraram muito essa classificação e os torcedores do Criciúma aplaudiram a equipe de pé. Chegamos à semifinal da Libertadores de 1992. O adversário, um time equatoriano, Barcelona de Guayaquil. Um tal de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, disse que o Barcelona era o time favorito a levar essa taça. Será que seria mesmo? O Pelé cravava, o melhor time da América é o Barcelona de Guayaquil. Ficamos, com o pé atrás. Quem saiu? A gente tinha pouca informação sobre esse time. E 20 mil torcedores vieram ao Morumbi prestigiar o primeiro jogo da semifinal. Cara, foi um massacre. São Paulo começou com tudo, uma máquina em cima do Barcelona, abriu o placar logo, depois fez o segundo gol e continuou atacando, era perdendo um gol atrás do outro. Pô, falamos, cara, esse é o time forte. Viramos o primeiro tempo 3-0 para o São Paulo. E aí, só alegria, segundo tempo administramos e vaga na final garantida, Mas não, porque lá em Guayaquil a coisa foi bem diferente. Tomamos um sufoco. Os caras pressionaram, fizeram 1-0 e ficaram em cima. O jogo difícil, truncado. E no fim do jogo os caras acharam o segundo gol. 2-0, se eles fizessem mais um, levava para os pênaltis. Foi aquele momento de aflição da torcida São Paulina. Felizmente, terminou 2-0 para eles no agregado, 3-2 para a gente. E o São Paulo estava na final. Chegamos na grande final da Copa Libertadores da América do ano de 1992. Dessa vez, o São Paulo tem pela frente um adversário muito difícil, um clube argentino, mais especificamente do interior da Argentina, na cidade fria de Rosário, onde nós estamos agora. Viemos disputar o primeiro jogo dessa final e o nosso adversário, Clube Atlético Newell's Old Boys. O Clube Atlético Newell's Old Boys tinha um grande elenco e à sua frente um técnico que viria a ser um dos principais treinadores do futebol, El Loco Bielsa. Mas para eles também não era um adversário muito fácil. Afinal, esses jogadores teriam que enfrentar o gigantesco São Paulo de Tele Santana. O juiz apita e começa o primeiro jogo da final da Libertadores. Do lado argentino da final, o Newell's Old Boys estava em sua casa com o apoio da torcida que lotou completamente o estádio para o primeiro jogo. Já do lado brasileiro da final, temos o São Paulo que veio com força máxima para conquistar um bom resultado aqui e apenas decidir a final no segundo jogo, no estádio do Morumbi. Quando o juiz apitou, o jogo já começou de forma como se arrastaria até o final, muito truncado. As duas equipes queriam muito essa vitória e conquistaram um bom resultado. O principal lance da partida acontece aos 37 minutos. Ataque do Newell's Old Boys, o jogador do Newell's Old Boys entra na área, chuta a bola que bate no jogador da equipe São Paulina. O juiz nem hesita em apitar penalidade máxima. Será que seria assim que iria terminar o primeiro jogo da final? Com um lance
decidiram por pênalti e uma possível vitória do New Old Boys. Infelizmente, para nós São Paulinos, foi isso que aconteceu. O jogador cobrou o pênalti, a bola foi para um lado, o goleiro Zete do outro. E assim se arrastou o jogo até o final, com uma vitória do New Old Boys por essa cobrança de pênalti e, acima de tudo, um jogo que foi muito disputado. Mas agora, sabemos que nada estava perdido. Afinal, teria um segundo jogo. E a equipe do New Old Boys teria que enfrentar um Morumbi lotado, apoiando o São Paulo Futebol Clube. E agora, a nossa história é aqui, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E mais de 110 mil pessoas vieram até o estádio do Morumbi apoiar o São Paulo no segundo jogo da final da Copa Libertadores da América do ano de 1992. A década de 90 foi muito especial para o torcedor são paulino. Tinha uma frase que era dita, né, que torcer para o São Paulo era uma grande moleza. E isso aí virou slogan e tinha gente que fazia a faixa e mostrava a faixa. A gente não tinha muito esse lance da internet. O negócio era muito orgânico, né? Mas na campanha de 92 o negócio foi tão frenético que era difícil você perder um jogo do São Paulo no Morumbi. E isso eu tô falando, de todas as idades. Eu estava no colégio, por exemplo, terminando o colégio. E todos os meus amigos também acompanhavam, era super legal, era um programa muito louco. Era difícil perder um jogo do time do Tele. Era um time que jogava para frente, um time alegre, jogava o tempo todo buscando resultado, mesmo ganhando, queria fazer sempre mais. Eu dava gosto, enchia o olho. Eu lembro que na final foi um negócio bizarro, as ruas lotadas. A gente penou para conseguir o ingresso. Normalmente a gente sempre assistia da arquibancada, né, para conseguir ver melhor o jogo, né, principalmente a disposição que o time tinha em campo era muito legal de ver. Quem gosta de futebol gostava muito de ver aquele time de 92, mas a gente não conseguiu. A gente não conseguiu a arquibancada, a gente conseguiu comprar a geral, mas beleza. Chegamos no Morumbi, um caos de gente, absurdo, nunca tinha visto aquilo. Um mar de gente tanto fora, e entramos e não parava de chegar gente, a geral, para quem não conhece, atrás do gol, né? E não tinha essa de lugarzinho de cadeirinha, né? Ia sentando, ia juntando e ninguém conseguia mais sentar, e todo mundo de pé, espremido. E o jogo rolou, muita gente, absurdo, mas uma alegria tremenda de estar assistindo aquilo. Quando a gente consegue o primeiro gol, né, no pênalti do Macedo, maravilhoso. São Paulo continua martelando em busca de um resultado ainda no tempo normal e os caras travando o jogo de qualquer jeito, fazendo cera, e enfim, foi para os pênaltis. E aí eu temi que seria muito injusto se a gente não ganhasse essa Libertadores, porque o time estava jogando demais, era o time dos sonhos pra gente, tinha conquistado tudo, e tinha feito uma campanha brilhante em 92, 91 tinha sido maravilhoso também, mas a estrela brilhou e o Zete, quando ele defende a última bola, o último penal, que não era o último, né? A gente nem precisou de todos para conquistar o título. O estádio explodiu, era um mar de gente pulando, uma festa maravilhosa. E eu fui meio que levado, do nada eu comecei a ver gente pulando, só que, você meio que... Foi uma festa tão gostosa que você acabei indo junto e entrando dentro do campo, né? E você corria para um lado, corria para o outro. A gente não tinha a real dimensão do que estava acontecendo, de que estava realmente sendo tomado. A gente pulou, junto com os outros, e aí um pegava um pouco de grama do chão, colocava no bolso. Eu lembro que a gente foi na trave lá, e aí o pessoal cortando um pedacinho da rede com isqueiro e passando o isqueiro para o outro, cada um levando uma recordação, e ficamos por muito tempo assim. Entramos à madrugada comemorando, voltei a pé com meus amigos para casa. Foi realmente uma madrugada espetacular, inesquecível, um dos momentos mais felizes que eu tive aqui dentro do Morumbi.
A minha recordação de 92 é fantástica. Primeiro foi o ano mágico da história do São Paulo, foi o maior ano das nossas vidas. E aquela Libertadores eu tive o privilégio de assistir todos os jogos do São Paulo aqui no Morumbi. E eu ficava sempre no mesmo lugar. Eu fazia parte de uma torcida organizada, junto com um amigo de infância, e nós assistíamos sempre no último degrau, encostado na grade ali da arquibancada. E na final, na hora que o Raí faz o gol, que eles focalizam a arquibancada, eu subi de forma irresponsável, né, mas a emoção era muito grande, subi naquele patamar ali e a televisão foca aquilo e eu, toda vez que saía aquele gol, eu nunca falei para minha mãe que eu estava ali, senão ela ia ter um infarto. Mas a emoção de estar vendo ali a primeira Libertadores, o gol de pênalti do Raí e depois as cobranças de pênaltis, era um sonho que eu tinha de infância, de poder gritar, é campeão da Libertadores. E eu pude fazer isso, Deus me deu esse privilégio de fazer isso aqui na minha casa, o estádio do Morumbi. Falar de Libertadores de 92, caraca, foi muito, muito grande, muito grande. Viver tudo aquilo foi algo surreal. Me fez retornar para 86, quando a gente assistiu àquela Copa do Mundo, que viu aquele time do Tele Santana, aquela seleção. Eu acho que nesse São Paulo de Tele, ele conseguiu colocar muito, muito, muito desse trabalho. Era um time muito forte, um time que sabia onde queria chegar. Era um time que não se abatia. Tanto é só ver os resultados, né, das partidas. Perde de 3, ganha de 4, busca com facilidade, não desiste nunca. E naquela final, aqui no Morumbi, São Paulo e New Old Boys, eu tive uma sensação maravilhosa, porque eu moro um pouco entre na Guido Calói com a João Dias. Então eu pego a Giovanni Grons inteirinha para chegar no Morumbi. E eu fiquei impressionada porque ela estava repleta de ônibus. E eu tenho o hábito de ler placas de ônibus para ver de onde é. E era surreal. Era ônibus de Cuiabá, era ônibus de Rondônia. E aquilo ficou tão forte que aos poucos a gente ia se perguntando, falou, cara, isso é São Paulo. É o São Paulo Futebol Clube. Olha onde ele está chegando. Olha quanto grande é isso. Eu falei, eu não acredito. É como se a gente estivesse vivendo umas Olimpíadas, onde tudo se mistura, onde tudo se converge para torcer para um esporte só. E ali era um povo torcendo para o São Paulo Futebol Clube. Eu comecei a contar os ônibus. Quando eu cheguei na porta do Morumbi, já havia passado mais de 600 ônibus estacionados. Entramos no Morumbi, eu e meu marido. Eu falei, vamos pegar um lugar lá em cima na arquibancada. Tinha poucas pessoas, aproximadamente. O número dá de 105 mil, mas facilmente 120 mil, facilmente. Na arquibancada ficou meu marido, eu e um amigo, no mesmo espaço físico, onde era para ser uma cadeira. Então era assim, não havia espaço para você se movimentar. Quando se vibrava com algum lance, a própria torcida te levava para onde você tinha que ir. De tanta gente, tanta coisa, tanta emoção, e você ter aquele bate-papo com todo mundo, de onde você veio, por que você está aqui, eram sonhos, era o olho brilhando. Eu cheguei a ouvir uma frase muito bonita que um garoto me falou. Ele falou assim, cara, eu tinha que viver esse São Paulo, porque o meu pai conta muito do São Paulo. E ele falou, esse São Paulo eu quero que você veja lá, porque nós vamos ganhar esse título na nossa casa. E nós viemos até aqui e ganhamos. E ganhamos. Ganhamos num jogo quente, pesado, onde você via o Gamboa muitas vezes firular. E exatamente o Gamboa me bate o pênalti e o Zete pega aquele pênalti. Aí isso daqui, cara, isso daqui explodiu. Isso daqui era a final de Copa do Mundo. Era tanto amor, era tanta energia, era tanta coisa que figurava naquele momento que a gente não sabia o que fazer. E olhar para o gramado e ver aquela invasão foi algo surreal. É algo que deveria ser permitido, de tão lindo que foi. Porque era todos querendo celebrar junto com aqueles que fizeram o maior espetáculo.
Era 92 foi o nosso maior start. Não tinha como a gente escrever uma história diferente nessa década inteira, porque o início foi muito bem feito, foi muito bem projetado. O São Paulo era muito bem estruturado, com diretorias muito fortes, com pessoas muito capacitadas, muito apaixonadas pelos que faziam. Então isso trazia, quando você vê tudo aquilo, quem estava no campo eram os melhores. Era Raí, era Tele Santana, cara. Era o cara que mostrou para o mundo o que era futebol, o que é jogar o futebol bem jogado, o que é jogar um futebol com amor. Que a seleção de 82 e 86 mostrou isso. Só que no São Paulo ele conseguiu tirar toda essa zica do pé frio e mostrar que ele sabia fazer o futebol simples, o futebol arte e o futebol de resultado. Era uma família. É isso que eu tenho para falar de Libertadores de 92. Foi o start de um amor que navegou e com isso a gente conquistou o mundo. 92, a Libertadores de 92 é um título assim inesquecível. Eu lembro que na semana que antecedeu a grande final aqui no Morumbi, 2 semanas antes da final, eu tinha ido no CT ver um treino e aí encontrei o Zé, pedi uma camisa para ele e tal. Ele falou, não, a Pênalti vai me mandar um lote de camisas, eu vou te dar uma camisa de presente. E aí eu fui, 2 dias depois desse dia, buscar minha camisa, o Zé olhou para mim e falou, putz, você não chegou ainda, mas volta aqui, semana que vem a camisa vai estar aqui, eu vou te dar uma camisa. Eu falei, olha lá, hein, Zé, eu quero ser campeão com uma camisa sua. E aí o São Paulo jogou o primeiro jogo na Argentina, em Rosário, perdeu de 1-0. Na volta dos jogadores, no treino do sábado, eu voltei de novo no CT, encontrei o Zé, ele me viu assim chegando e falou, cara, esqueci sua camisa, mas está em casa, prometo que eu vou deixar na portaria para você. E ele pegou o extrato bancário dele, tinha o endereço Armelino Donizete Qualiato, Rua Bartira, o endereço onde ele morava. Ele rasgou aquele endereço, me deu e falou, pode passar em casa, na hora, depois do almoço vai estar lá na portaria, vai estar a camisa para você. E aí eu peguei essa camisa, passei lá, retirei a camisa e vim para o jogo no dia 17 de junho, estava aqui no Morumbi com a camisa do Zete. E foi inacreditável, porque nunca ia imaginar que ele ia ser o grande herói daquela noite, daquela conquista, porque todo mundo achava que o jogo ia ser decidido nos 90 minutos. E no final acabou indo para os pênaltis e o Zete fez aquela última defesa no chute do Gamboa, né? Então foi inesquecível e a camisa está aqui, tenho até hoje guardada com muito carinho, com o autógrafo do Zete. E aqui também o ingresso do jogo, eu vim assistir de arquibancada, com o autógrafo do Raí na parte da frente e o autógrafo do Zete aqui na parte de trás. Sem dúvida foi o primeiro de uma série de títulos inesquecíveis que fez o São Paulo se transformar na grande potência do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. E o jogo? Muito difícil. As duas equipes queriam mais do que tudo esse título e o São Paulo precisava pelo menos de um gol para levar o jogo aos pênaltis. O primeiro tempo foi muito complicado. Os dois times com suas equipes respectivas titulares e o jogador principal do New Old Boys, Gamboa. O ponto principal dessa partida acontece aos 20 minutos do segundo tempo, em uma substituição. O Macedo, jogador do São Paulo, entra em campo. Em seu primeiro lance na partida inteira, ele sofre um pênalti. E pênalti, em 92, era sinônimo de Raí indo pegar a bola. O terror do Morumbi nem teve trabalho, conseguiu fazer um gol que garantiu as penalidades máximas na final da Libertadores. O São Paulo conseguiu segurar esse resultado até o final do jogo e agora era a hora mais difícil. Segura o coração, torcedor. Agora é hora dos pênaltis. Preocupado com a cobrança de pênalti, ergue o braço o senhor José Torres Cadena.
Não deu nada de acréscimo porque não quis se complicar o árbitro colombiano. Partiu na perna esquerda, bateu na trave! Na trave! O Berizzo bota à frente o São Paulo. Berizzi, que foi o homem que fez o gol lá em Rosário. Partiu Raí, olhou, Scoponi no gol. Lá vai Raí, pé direito, bateu. Gol! Vai pro segundo. O público vai, partiu Samora, bateu, é gol. Samora na cobrança. É a segunda do São Paulo. Partiu, bateu, é gol. Lá vai Lopes, bateu. E é o gol da equipe do Newell's. Ronaldo respira, partiu, bateu em cima do goleiro no meio do gol. Em cima do goleiro no meio do gol, seu Pelé. Ele e o goleiro Zete. Partiu Mendonça, bateu pra fora! Pra fora, pra fora, pra fora, bateu Mendonça! Lá pediu alguma providência. Partiu Cafu no pé direito, bateu! É gol! É do São Paulo, é o terceiro gol do São Paulo. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gambon e Zete. Partiu Gambon, bateu. Zete! 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 Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro.